Então, voltando aqui. Então, na isomeria ótica, a gente tem mesma fórmula molecular, mesma fórmula estrutural, mas o arranjo espacial é diferente. Então, aqui, por exemplo, na geométrica, vamos voltar lá rapidinho para vocês entenderem. A gente tinha. Vamos voltar aqui. A gente tinha o quê? Grupos de átomos do mesmo lado. Então, nesse caso aqui era o cis, e nesse caso aqui o trans. Os grupos de átomos em lados opostos. Então, aqui o CH3 em lado oposto desse CH3. E aqui os grupos CH3, grupos metil do mesmo lado. Então, cis e trans, um exemplo de isomeria geométrica. Agora, na isomeria ótica, tem a ver com a imagem especular. Então, eu dei o exemplo da mão, em que nossa mão não é superponível uma na outra, não se sobrepõe. No caso das moléculas, a gente diz que a molécula tem um centro quiral. Então, veja aqui, qual que seria o centro quiral dessa molécula aqui que eu estou mostrando? Essa bolinha preta está representando um átomo de carbono, e veja que ligado a esse átomo de carbono, a gente tem quatro grupos diferentes. Então, a gente tem o flúor, a gente tem o cloro, a gente tem o bromo e a gente tem o hidrogênio. Então, quando eu tenho um carbono ou algum outro átomo ligado a quatro grupos diferentes, a gente tem um carbono quiral. Se essa imagem aqui dessa molécula for colocada num espelho, essa imagem ela não vai se sobrepor. Assim como nossa mão não se sobrepõe uma na outra, que foi aquele exemplo que eu dei para vocês aqui, ó, com a palma da mão virada para o nosso rosto, essa molécula também, a imagem dela não se sobrepõe a essa. Então, veja que aqui o hidrogênio está do lado esquerdo e aqui o hidrogênio está do lado direito. Quando o hidrogênio está do lado esquerdo, aqui nesse caso, essa molécula aqui, a gente fala que ela é levógera, certo? Vou abreviar aqui por leve. E essa é destrógena. Vou abreviar por DX aqui. Daqui nesse outro documento, que é um artigo aqui da Química Nova na Escola, a gente tem aqui mostrando para vocês melhor, para vocês entenderem melhor. Então, levógero é que o desvio da luz é para a esquerda e destrógeno, o desvio da luz é para a direita, certo? Deu para entender melhor agora, Ana? Ah, sim. A parte da isomeria ótica é um pouquinho mais complicada, mas você vai entender um pouco melhor agora. Ó. Então, eu falei para vocês que a isomeria ótica ela é estudada principalmente por farmacêuticos. Por quê? Algumas substâncias que compõem os remédios, elas têm essa característica da isomeria ótica. Elas apresentam os enantiômeros. Então, enantiômeros são os isômeros da isomeria ótica. Então, por exemplo, aqui, vamos ver essa molécula aqui, ó. Vamos ver essas moléculas aqui do meio. Aqui a gente tem uma substância da talidomida. Qual que é a diferença dessas moléculas aqui, olhando para elas? Essas duas aqui, ó. É que elas estão invertidas? Isso, tá vendo que elas estão invertidas? Então, uma é imagem no espelho da outra. É como se essa primeira molécula aqui, ó, estivesse no espelho e essa outra aqui fosse a imagem refletida dela. Qual que é a diferença? Tá vendo que esse anel benzênico aqui, ó, está do lado esquerdo, mas aqui na outra molécula, esse anel benzênico está do lado direito. A mesma coisa o outro grupo de substâncias. Então, esse anel aqui com nitrogênio no meio está do lado direito aqui, e aquele está do lado esquerdo. A talidomida, não sei se vocês já ouviram falar, foi um remédio bastante usado na década de 60 como sedativo para as mulheres grávidas no início da gravidez. Só que na época o estudo da isomeriótica ainda era muito inicial. Então o que eles perceberam?
que a molécula ela tinha essa característica de isomeria ótica. Então, ela tinha duas substâncias diferentes. Uma era a S, né, que é com o anel benzênico na esquerda, e a outra era a R, com o anel benzênico na direita. Só que ambas eram a mesma substância, só que com a diferença espacial. O que isso implicou? Implicou que as mulheres que tomaram esse remédio na época, elas acabaram tomando justamente a molécula que implicava em algum mal para o bebê, que a gente chama de talidomida teratogênica. Então, o que aconteceu? As crianças que nasceram na época, aqui tem as imagens, elas nasceram com deficiências congênitas. Então, sem braços, sem pernas. Por quê? Porque essa molécula aqui, que foi o componente principal do remédio, era a molécula que iria se ligar com algumas proteínas do corpo e causar essas deficiências congênitas. Essa outra molécula aqui não. Ela não causava a mesma coisa. Então veja que a diferença espacial nas moléculas causa o quê? Uma grande diferença na propriedade biológica dessas moléculas, química e biológica. Então veja que apenas uma mudança no grupo espacial da molécula é suficiente para, por exemplo, ter causado tudo isso nessas crianças que nasceram nessa época. Então, a talidomida é um grande exemplo aí que a gente sempre usa na química orgânica para falar de isomeria. Existem mil outros exemplos aí de fármacos que têm enantiômeros. Quando a gente fala de enantiômeros, é dessas substâncias, características da isomeria óptica. A gente tem outros exemplos. Então, por exemplo, tem um outro remédio aí que foi usado para redução de colesterol, que ele chegou a causar algumas mortes aqui no Brasil. E foi produzido pela maior indústria farmacêutica do mundo, que é a Bayer. Esse remédio, ele tinha um enantiômero que as pessoas acabaram tomando e aí causou, ao invés de causar redução do colesterol, acabou causando a morte. A mesma coisa foi o exemplo da talidomida, que trouxe essas deficiências para as crianças. Então, veja que uma simples mudança no arranjo espacial da molécula é suficiente para causar uma mudança extraordinária aí em como é que essa molécula se liga às proteínas do corpo. Porque toda vez que a gente toma algum remédio, esse componente ativo do remédio vai ativar alguma área, alguma proteína do nosso organismo. Então, é justamente isso que acontece. Deu para entender mais ou menos o que é isomeria ótica? Sim. Na semana que vem a gente vai continuar. Na terça eu vou disponibilizar um outro material, mas aí eu vou trazer os slides no plantão da semana que vem, resumindo um pouco mais sobre isomeria, para vocês entenderem um pouco mais. Estela, lembrou disso que você tinha visto? Sim, professor, lembrei. Tá, aí na semana que vem a gente continua, o plantão já está chegando ao final, então não esqueçam de colocar em dia aí as atividades, tem o trabalho para ser entregue na terça que vem. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Google Class. Aí na semana que vem a gente continua a discutir esse assunto de isomeria. Esse assunto de isomeria eu não vou cobrar em forma de atividade,